Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com você aí da primeira série. Claro que antes de iniciar a nossa aula, vou dar aquele recado. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que tem ali para você garantir a sua presença e também aumentar o seu conhecimento. Se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, não precisa se preocupar. O que você deve fazer é entrar em contato com a sua escola para ver quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer na sua casa, ok? Dado o recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Ler fragmentos do Sermão da 60ª. Então, nós vamos falar hoje aí, nós vamos continuar falando da literatura, do início aí do Brasil, e hoje nós vamos ler esse sermão. Conhecer o contexto de produção e sobre Padre Antônio Vieira. Então, a gente vai conhecer essas duas coisas. O contexto de produção desse sermão e também sobre o autor. Quem é o autor? Padre Antônio Vieira. Inferir uma informação implícita no texto, nós vamos relembrar as figuras de linguagem e funções, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, a gente já tem feito bastante isso ao longo das nossas aulas, e identificar o tema de um texto. Tudo isso para a aula de hoje. Mas para nós iniciarmos, nós vamos com um quiz, e esse quiz tem relação com o quê? Com a nossa aula anterior. Se você prestou bastante atenção na aula anterior, tenho certeza que você vai saber a resposta desse quiz rapidamente. Olha só, podemos considerar que a carta de Pero Vaz de Caminha é uma literatura. Letra A, de ficção, porque apresenta trechos irreais. Letra B, de informação, porque traz informações da viagem. Letra C, de ficção, porque trata da visão do autor sobre o país. E letra D, de informação, porque trouxe ensinamento para os nativos. Nós falamos sobre isso no finalzinho da aula anterior. E sabemos o quê? Que é uma literatura de informação porque traz informações da viagem e informações reais, certo? Tanto que lá no início Pero Vaz de Caminha já dizia que ele ia ser fiel àquilo que ele via. Então, por isso, não poderia ser de ficção. Então, nós vamos saber sobre o Padre Antônio Vieira. Então, Antônio Vieira, ele é de 1608, foi até 1697. Nasceu em Lisboa e aos 6 anos mudou-se com a família para o Brasil. Foi um excelente pregador e desenvolveu um incansável trabalho missionário no Maranhão, chefiando a missão jesuítica. Eu imagino que em história vocês se lembram um pouco aí do Padre Antônio Vieira, mas aqui em língua portuguesa a gente vai retomar isso, mas nós vamos falar mais do texto em si. E sua extensa obra contém 207 sermões e muitas cartas, ok? Então, o Padre Antônio Vieira deixou aí muitos textos, ok? E nós temos o Sermão da 60ª, que é o nosso texto de hoje. Mas para a gente saber sobre esse texto, eu preciso entender um pouquinho ali de quando ele foi escrito. Olha só, o Sermão da 60ª foi proferido em 1655, na Capela Real de Lisboa. É considerado como um dos mais importantes textos deixados por Padre Antônio Vieira. Seu conteúdo tem como tema central o próprio sermão e os pregadores. Então, isso é importante a gente saber antes de nós começarmos a leitura. Mas nós temos aí uma atividade que diz: o seu conteúdo tem como tema central o próprio sermão e os pregadores. Sabendo disso, né? A partir dessa afirmação, qual a função de linguagem utilizada no Sermão da 60ª? Retomamos aí, então, os nossos ensinamentos, né? Aquilo que a gente aprendeu sobre funções da linguagem. Então, volte aí no seu caderno que você tem todas essas funções de linguagem anotadas, eu tenho certeza disso. Sabendo dessa afirmação, qual é a função de linguagem? E vou pedir para você explicar e eu já volto.
Então, deu tempo de você pesquisar aí no seu caderno sobre as funções de linguagem? Ou você lembrou dessas funções de linguagem e conseguiu reconhecer aí qual delas seria utilizada nesse sermão da 60ª? Vamos ver? A função de linguagem utilizada é a da metalinguagem, certo? A função metalinguística. Pois é um texto que trata de seu próprio gênero e também do locutor escrevendo sobre a sua própria função. Qual é a função do locutor? O pregador. Lembram, então, da função metalinguística que nós tínhamos ali o código falando sobre o código. Neste caso, nós temos o quê? O sermão falando do sermão e o pregador falando também do pregador. Por isso que nós temos ali a metalinguagem. E para nós começarmos, nós temos um trecho do sermão da 60ª. O pregar há de ser como quem semeia, e não quem ladrilha ou azuleja, ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem quem faz influência, não é a ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Então, claro que eu trago para vocês apenas um fragmento do sermão da 60ª, que ele é bem longo. Então, nesse primeiro fragmento, nós já temos um exercício que diz: o pregar há de ser como quem semeia, e não quem ladrilha ou azuleja. A comparação entre o pregar, o ato de pregar, e o semear, que é porque quem semeia, possui uma intencionalidade, possui uma intenção fazer isso. Então, o padre Antônio Vieira pensou nisso. De acordo com a comparação, porque, para o padre, o pregar há de ser como quem semeia. Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, qual será que foi a intenção ali do autor ao utilizar esse o pregar há de ser como quem semeia? Ele faz ali uma comparação. Como que eu sei que ele faz uma comparação, professor? Você sabe que ele faz uma comparação porque ele está utilizando ali o como. Lembram? O como é uma das marcas da figura de linguagem ali, comparação. E eu trouxe para vocês que é possível compreender que para o padre, aquele que semeia em seu sentido denotativo. Então, lembram? Denotativo, de dicionário. Então, sentido real, aquele que semeia. Espera que a planta enraize e dê bons galhos e frutos. Ou seja, que alcance um bom resultado. Então, agora vamos pensar, a partir dessa resposta, vamos pensar ali no trecho. O pregar há de ser como quem semeia. Então, ou seja, aquela pessoa que vai pregar, ela tem que o quê? Buscar ali bons frutos, né? Que isso passe ali para outras pessoas. E agora, de acordo com o padre Antônio Vieira, como deve ser a linguagem utilizada nos sermões? Nós temos mais um trecho, trechinho, e como que a linguagem tem que ser ali nos sermões. E vou pedir para você explicar. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí nesta questão? Nós temos o mesmo trecho, o trecho diz: o pregar há de ser como quem semeia. A gente já sabe porque que o autor diz, né, que o pregar tem que ser como quem semeia, porque quem semeia espera ali bons resultados, ok? E depois ele diz: não quem ladrilha ou azuleja, ordenado, mas com
como as estrelas. E a pergunta, ela gira em torno ali do discurso, né, de como deve ser a linguagem utilizada no momento ali da pregação, desses sermões que são feitos. Ele faz isso utilizando-se de metáforas. A questão de tem que ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja, e tem que ser também ordenado. Então, como que ele faz isso? Olha só, de acordo com o trecho, a linguagem do sermão deve ser eficiente, ou seja, uma linguagem que seja compreensível aos ouvintes. Então, por quê? Porque é muito mais simples, vou até colocar entre aspas, né? É muito mais simples você semear alguma coisa do que você ladrilhar ou azulejar. E ele complementa ali, dizendo que tem que ser o quê? Ordenado. Então, essa linguagem ali do sermão, ele tem que ser tudo isso, simples, de ordem, e que as pessoas consigam compreender. Por quê? Porque senão não vai acontecer a semeadura, não acontece ali, né? O espalhamento ali dessa mensagem transmitida, ok? Nós vamos continuar sabendo que para o padre a linguagem deve ser compreensível, isso a gente viu agora há pouco. Explique a comparação utilizada por ele no sermão, ordenado, mas como as estrelas. Nós temos esse mas aí que pode dar uma indicação para você explicar. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram aí encontrar uma resposta para essa questão que diz ali que tem que ser ordenado, mas como as estrelas? O que tem que ser ordenado, professor? Não estou entendendo nada. Na questão anterior, nós vimos que, para o Padre Antônio Vieira, a linguagem do sermão ela tem que ser o quê? Ela tem que ser compreensível, ok? E agora, continuando, ele diz que tem que ser ordenado, mas como as estrelas. O que nós entendemos? Podemos compreender que a comparação com as estrelas foi para exemplificar que a linguagem do sermão deve ser clara, né, porque as estrelas são claras, e refletir a luz de seu objetivo. Qual é o objetivo? O da fé cristã. Então, para o Padre Antônio Vieira, lembrando que esse sermão da 60ª, ele traz como tema o quê? O próprio sermão e também o pregador. Então, ele está falando ali como que essa linguagem deve se dar no sermão. Além de achar que ela deve ser compreensível, né? Ele diz ali que ela precisa ser compreensível para atingir o público, ele compara com as estrelas. Mas essa comparação, né? Por que estrelas? Por que será que ele está usando estrelas? Porque a estrela, ela é clara e reflete a luz. Assim, de acordo ali com o Padre Antônio Vieira, deve ser o sermão. Ele deve ser claro, mas também, ao mesmo tempo, refletir a luz do objetivo. Qual que é o objetivo desse sermão? O espalhamento da fé cristã. Então, nós estamos ali falando desse período, né, do Brasil, que estava sendo ali muito levado por essa questão da fé cristã. Então, o Padre Antônio Vieira diz que precisa ser ali muito claro os seus objetivos, a linguagem precisa ser clara. Inclusive, nos textos que nós escrevemos aí no nosso dia a dia, aqueles textos que os professores pedem para vocês fazerem, eles têm que ser o quê? Textos claros. O seu interlocutor, a pessoa que vai ler o seu texto, ele precisa compreender. E é exatamente isso que o Padre Antônio Vieira está falando. Que precisa fazer o quê? Aquela pessoa que está ouvindo o sermão, ela precisa compreender o que a pessoa está querendo dizer, porque senão de nada vai adiantar. Continuando, nós temos mais um trecho. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas? As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim, há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. Então, nós vemos ali que o Padre Antônio Vieira, neste sermão da 60ª, ele está fazendo o quê? Ele está levantando uma crítica com relação aos outros pregadores. Lembram lá no início que nós falamos que um dos temas era exatamente falar do sermão e também falar do pregador. E o Padre Antônio Vieira traz essa crítica ali a respeito dos outros tantos pregadores que existem e outros tantos sermões que existiam na época. Então, ele está fazendo essa crítica que precisa ser claro para atingir os seus objetivos. Releia. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Nesse trecho, Padre Antônio Vieira faz uma crítica às figuras de linguagem utilizadas nos sermões. A qual figura especificamente o padre se refere? Então, agora você vai pesquisar aí no seu caderno as figuras de linguagem que nós já trabalhamos e você vai colocar a qual figura de linguagem que o padre se refere. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram achar aí a qual figura de linguagem ele se refere? Só para dar uma dica para vocês, vamos reler o trecho. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Então, a palavra-chave ali para você saber a qual figura de linguagem ele se refere está ali na palavra contrário. E eu sei que vocês sabem, que a gente já viu várias vezes sobre isso, que vocês puseram que a figura de linguagem que o padre se refere é a antítese. Por que é a antítese, professor? Porque é a figura que apresenta oposição entre as palavras. Por isso que ele diz aqui, ó, basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, ou seja, essas palavras precisam ter ali o contrário. Então é essa figura de linguagem, a antítese, que o padre se refere. Continuando. Sim, padre. Porém, esse estilo de pregar não é pregar culto, mas fosse. Este desventurado estilo que hoje se usa, os que querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro boçal, e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Olha como nesse trecho o padre Antônio Vieira ele é muito claro na sua crítica, fazer a crítica ali a respeito de como é falado, né, esses sermões são falados. Então, volto a dizer aquilo que eu disse para vocês em aulas anteriores. Aí a gente se remete ao nosso cotidiano, que não necessariamente o falar difícil, né, ou o escrever difícil, diz que você escreve bem. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar, que a ideia do padre Antônio Vieira é o quê? Que o sermão ele seja dado para que as pessoas compreendam, e dificultá-lo vai fazer com que as pessoas não compreendam. Nesse sermão da 60ª, faz parte do Barroco. É um período literário chamado Barroco. Possivelmente vocês já viram isso na disciplina de arte, tá? O Barroco é um estilo literário que reflete o momento conturbado da história europeia e os ideais da Contra-Reforma. São características dessa época: pessimismo, desequilíbrio entre razão e emoção, jogo de contrastes, linguagem rebuscada e contorcida e uso de figuras de linguagem. Por isso que nós temos ali bastante o uso das figuras de linguagem. Também, ó, nós temos duas tendências no barroco literário. Uma é o cultismo. O que é esse cultismo? É a hipertrofia da dimensão sensorial do texto pelo jogo formal e pelo uso excessivo de figuras de linguagem. Lembram que ali no sermão da 60ª a gente vinha conversando a respeito do padre Antônio Vieira, fazer as críticas com relação a como eram escritos, né, proferidos esses sermões? Então ali o cultismo. Depois o conceptismo. O que é o conceptismo? Intensa elaboração da dimensão conceitual do texto, do pensamento engenhoso e sutil. Então, esse conceptismo. Então, nós temos essas duas ideias. Nós temos o cultismo e depois o conceptismo. Sabendo disso, nós vamos reler o último parágrafo do fragmento do texto que eu trouxe para vocês e eu pergunto, de acordo com o texto, qual é o grande defeito do cultismo? Olha só. De acordo com o texto, isso que a gente vem conversando aí do padre Antônio Vieira, qual é o grande defeito do cultismo? Só para vocês relembrarem, ó. Cultismo, hipertrofia da dimensão sensorial do texto pelo jogo formal e pelo uso excessivo de figuras de linguagem. O padre Antônio Vieira, ele está criticando esse cultismo. E eu estou perguntando para vocês, a partir desse trecho, né, qual é o grande defeito? Vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram encontrar aí, de acordo com o padre Antônio Vieira, qual o grande problema do cultismo? Vamos reler o trecho. Este desventurado estilo que hoje se usa, os que querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro boçal, e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Então ele está criticando o cultismo. Temos como resposta que o grande defeito é a obscuridade, a falta de clareza. Ali no trecho, o padre Antônio Vieira, ele traz, né, essas ideias, olha só, dizendo que ele não é somente escuro, ele é negro. Então falta o quê? Falta clareza no texto ali do cultismo para ele ser compreendido. Lembrando que o padre Antônio Vieira defende a compreensão dos sermões. De acordo com o texto, podemos afirmar que padre Antônio Vieira defendia o estilo. Então agora a gente já tem uma ideia. Letra A, cultista, porque apresentou em seu texto várias figuras de linguagem. Conceptista, porque defende a simplicidade e a objetividade. Ou cultista, porque acredita que pregar é como semear. É claro que se o padre Antônio Vieira está falando ali várias vezes, né, criticando o cultismo, é claro que ele vai ser o quê? Conceptista. Ele defende essa ideia conceptista. E o que nós vimos hoje? Que padre Antônio Vieira foi um importante orador sacro luso-brasileiro de estilo conceptista. São características da época: uso excessivo de figuras de linguagem, linguagem rebuscada e o pessimismo. O Sermão da Sexagésima é um dos mais importantes sermões de padre Antônio Vieira e tem uma temática religiosa e faz uso da função metalinguística para criticar outros sermões e outros pregadores. Tudo isso ali no sermão. Trouxe para vocês, como dica, um filme chamado Uma História de Amor e Fúria, que é um filme brasileiro, é uma animação, na verdade, e depois a vida e a obra de padre Antônio Vieira, que é ali como se fosse uma biografia. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!